nossa vida. Jesus Cristo é tudo. E que maravilha chegar esse domingão de Páscoa, onde praticamente a gente vê o mundo celebrando a ressurreição de Jesus. A sexta-feira passou, aquele dia que se lembra-se da crucificação de Jesus, a sexta-feira da paixão, lembra-se do sacrifício, e chegou o domingo. O domingo chegou, o domingo de se lembrar da ressurreição, do dia em que ele ressuscitou dos mortos, em que a morte não pôde parar Jesus Cristo. E nós estamos aqui. Ah, como Deus é bom. Você tem motivo para celebrar? Você tem motivo aí para agradecer? Eu tenho muito. Espero que você tenha tido uma semana abençoada, uma semana nos cuidados de Deus, que você tenha muitos testemunhos, que você esteja aproveitando seu tempo com sua família, que você esteja usufruindo o máximo dessa sua quarentena. Eu sei que para muitos é um tempo desafiador, um tempo muito difícil, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Eu creio que tem sido umas férias coletivas. Uma oportunidade de valorizar o que por muito tempo não foi valorizado. Já parou para pensar que na nossa vida, muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, que a gente passa mais tempo fazendo coisas por dinheiro ou por outras necessidades do que com nossa família? E essa quarentena nós temos a oportunidade de ter mais tempo com nossa família. Eu creio que nessa quarentena a gente está tendo até a oportunidade de valorizar o abraço. Porque agora que a gente não está podendo, meu Deus, está fazendo uma falta, mais uma falta de abraçar as pessoas, de cumprimentar. Às vezes, por uma necessidade, a gente acaba indo no supermercado, chega lá, às vezes encontra alguém conhecido e a pessoa vem de longe assim e você não sabe se dá um soquinho ou se dá um cumprimento de pé no pé, não sabe exatamente como fazer, mas dá aquela saudade, dá aquele abraço de dizer quanto tempo, que vontade, que saudade que eu estava de ver gente. Para mim e para minha família, essa semana não foi uma semana fácil, foi uma semana muito difícil, uma semana desafiadora. Meu irmão, um dos mais novos, o Cadu, sofreu um acidente nessa semana, mas Deus fez um milagre, ele já está bem, a gente viu o agir de Deus, nós vimos o cuidado de Deus conosco, e nós também vimos propósito, porque eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós amamos. Nós amamos Jesus Cristo e Ele agiu mesmo num tempo de dureza, mesmo num tempo de choro. Foi um tempo de muita intercessão, mas também foi um tempo em que a família se uniu mais do que nunca. Foi um tempo em que a gente orou mais do que nunca, clamou mais do que antes. Então, Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua lindo, maravilhoso. E nós estamos aqui para agradecer. Eu creio que Páscoa é para isso. É uma oportunidade de lembrar do que realmente importa. Então eu vou começar agora aqui com uma mensagem. Deus me entregou uma mensagem para que eu entregue a você, uma mensagem para o seu coração, é uma mensagem que vem do coração de Deus. Não é algo que vem do Caio, mas é algo que vem dele para nós. Então eu espero que você receba do fundo do seu coração, que você esteja com o seu coração cheio de expectativa para o que Deus deseja falar com você. Eu espero que você creia que o nosso Deus, ele é um Deus vivo, um Deus que fala. Ele ressuscitou, não foi? Então ele não está morto, ele não está mudo, ele continua vivo, operando milagres, ele continua falando e ele vai falar com você nessa noite. Então encha o seu coração de expectativa para o que Deus tem para você durante esse tempo. Eu espero e peço para que você tenha aí sua Bíblia do seu lado, que você esteja acompanhando os versículos que nós estaremos estudando, estaremos mergulhando aqui nesse tempo. Então, se você não tem uma Bíblia impressa, você pode usar o seu celular, pode usar o seu computador, vai lá no Google, abre na Bíblia online, Bíblia On, não sei qual site que você vai usar, mas usa aí, fica preparado, porque a Bíblia é a nossa fonte. A mensagem aqui vai vir por meio da Bíblia, por meio de Cristo. Então eu já vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 28, no versículo 6 ao 7. Vou te dar aí alguns segundinhos para você poder abrir rapidinho. Encontra aí Mateus 28, no versículo 6 ao 7. Eu vou ler aqui para você. Esse é o versículo para o nosso dia, para o que a gente está vivendo hoje. É o momento em que
Maria, as duas mulheres vão lá para ver Jesus Cristo após o crucifixo. E aqui é o que acontece. Aqui é sobre o dia da ressurreição. E o anjo respondeu: ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver. O lugar onde ele jazia agora está vazio. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Aleluia! Jesus Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou, a tumba está vazia e é por isso que a gente está aqui para celebrar. Deus é lindo, Jesus Cristo não está morto, a morte não parou ele, aquela pedra não parou ele, não trancou ele, os homens não pararam ele, ele é o imparável. Então a gente está aqui para celebrar isso. Então, antes de eu começar a ministrar aqui, vamos orar. Eu peço que você feche aí os seus olhos, baixe a sua cabeça e receba aí essa oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia e por podermos celebrar juntos o dia em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, que o Senhor pagou o preço do pecado por nós. O dia que o Senhor mostrou o quanto que nós somos valiosos e que em Ti nós temos vida. Muito obrigado, Senhor, por isso. Eu peço que o Senhor ministre aos nossos corações durante esse tempo. Que o Teu Espírito Santo venha visitar cada pessoa que está assistindo esse vídeo, nesse exato momento. Que o Espírito Santo possa tocar corações, possa tocar a mente e que um sobrenatural aconteça na casa de cada um. Que venha entender a mensagem que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor. Eu sou apenas um mensageiro. Me guarde de mim mesmo, guarde de falar palavras que venham de mim, mas que eu fale apenas palavras que venham de Ti, palavras que vêm do céu, Pai. Então ministra aos nossos corações. Nós dizemos sim a tudo que vem de Ti e dizemos não ao que não vem do Senhor. Então nós estamos com o coração cheio de expectativa para receber. Então fala conosco, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que dia especial é a Páscoa. Eu não sei como você costuma celebrar a Páscoa, mas nós temos na nossa cultura, quem é do Brasil, ou talvez aqui nos Estados Unidos, é uma data muito importante. É uma data que é celebrada, é uma data de alegria e todo mundo lembra desse dia. Que eu, quando era criança, lá cresci, fui criado em Maceió, tinha aqueles dias em que na escola era lembrado do coelho da Páscoa, dos ovos, é aquele tempo de presentear, de gastar, entre aquele mundo capitalista. Mas eu cresci num lar cristão e minha avó, minha família não incentivava isso. Então eu confesso que como criança eu tinha o desejo. Eu queria participar das festas e muitas vezes não podia, mas hoje entendendo, eu posso dizer que eu não sinto saudade, que não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver com o ovo, não tem nada a ver com o chocolate. São coisas até engraçadas que não vou te dizer aqui que é um pecado, que você vai para o inferno por causa disso, porque não é isso. Mas o sentido da Páscoa é muito mais profundo do que isso. Agora é tão lindo. Mas sabe o que é lindo? Sabe o que me empolga? É porque hoje eu acordei e eu vi que parecia um dia diferente. Eu abro as minhas redes sociais hoje de manhã e eu vi muita gente postando coisas sobre Jesus. Muita gente postando coisas sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E eu fiz, meu Deus, num tempo de crise, num tempo em que o sentimento é o desespero, é o medo, é a insegurança. Mas o que acontece é que no meio de tudo isso, talvez tenha sido uma razão para trazer a atenção das pessoas para o que realmente importa, para Jesus Cristo, para aquele que realmente pode ajudar, para aquele que realmente pode resgatar durante esse tempo. Então eu creio que existe bem em todo tempo difícil. E esse é um dos bens desse tempo. Eu vi que a humanidade, muitas pessoas, se voltaram para Jesus durante esse tempo de Páscoa. Decidiram deixar de lado aquilo que não tinha importância, aquilo que era fútil, aquilo que era raso, e colocar e voltar sua atenção para Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que vive está, aquele que está no nosso meio. Então,
Que bom, que felicidade foi ver isso no dia de hoje. Ver as pessoas celebrando Jesus. Gente, Jesus Cristo, ele deseja, ele se alegra por a gente se alegrar nele, por a gente celebrar por esse dia por ele e não por outra coisa. Então eu creio que é um dia de festa no céu. Eu creio que o céu está muito alegre com o que está acontecendo. Está muito feliz pelas pessoas que têm se voltado para Cristo durante esse tempo. E eu me alegro também. E você também deve se alegrar. Mas vamos lá, qual o sentido da Páscoa? Qual o motivo da Páscoa? Como eu já falei, é Jesus Cristo. Mas a palavra Páscoa, aqui nos Estados Unidos, estudando a teologia, em inglês, chama-se Passover, que significa passagem. No hebraico é Pisat, eu não sei como pronuncia hebraico, eu não falo hebraico. Mas significa passagem. Representa o tempo em que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito e foi liberto. Então também marca a passagem deles pelo Mar Vermelho, quando Moisés abriu o mar. Então a Páscoa era a celebração da liberdade. Era celebrar que o tempo de escravidão havia se encerrado. O tempo da escravidão acabou. E você sabe, hoje, celebrando a Páscoa, a gente tem que celebrar exatamente isso. Hoje é dia de dizer, a escravidão acabou. Por causa da ressurreição de Jesus, eu não preciso ser mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Então hoje eu celebro, hoje eu me alegro, porque Jesus Cristo ressuscitou e eu sou livre. Então é dia de declarar a liberdade. Páscoa é lembrar que somos livres em Jesus Cristo. Ele é bom e Ele está vivo. Eu não sei quais foram os seus pensamentos que você já teve pela Páscoa, sobre a Páscoa, durante a sua infância, durante a sua adolescência. Eu não sei os pensamentos que você teve. Eu não sei o que te foi ensinado, mas eu vi muitas perspectivas diferentes. Eu vi muita gente com ideias e sentimentos diferentes em relação à Páscoa. Mas eu vou te dizer uma coisa, existem alguns sentimentos errados em relação à Páscoa. Muitos até. Eu conheci pessoas que durante o período de Páscoa, elas se entristecem. Talvez alguns por dizer assim, meu Deus, coitadinho, morreu lá naquela cruz. Nossa, coitado do Jesus. Que vacilo, ele foi lá pendurar. Isso entristece durante esse tempo, mas como eu disse, não é tempo de entristecer. Eu creio que Jesus não se alegra por a gente se entristecer nesse momento. Porque é um tempo de alegria, é um tempo de celebrar. Eu vou te dizer um outro sentimento que é errado. É o sentimento de raiva, do ódio. Talvez você esteja se perguntando agora, como assim? Quem é o maluco que sente raiva no período da Páscoa? Quem é o doido que sente ódio durante o período de Páscoa? Tem. Na minha história, eu venho do Nordeste. No Nordeste, no período de Páscoa, tem um negócio chamado malhar o Judas. Se você não conhece ou não sabe o que é, malhar o Judas é um período no que as pessoas fazem um boneco de pano com outras coisas, bota uma carinha lá, pendura num lugar e desce a pancada nele, representando o Judas que traiu Jesus e como se fosse a vingança do Judas. Gente, a Páscoa não é tempo de ódio. Se Jesus Cristo, se Deus é um Deus que perdoa, se a ressurreição e a morte de Jesus foi sobre perdão, como é que você vai passar a Páscoa sentindo ódio? É totalmente contrário ao que Jesus Cristo significava com aquilo, a mensagem que ele queria passar com tudo que ele fez. Então, Páscoa não é um tempo de ódio. Um outro sentimento errado que muitas pessoas, e talvez nós já sentimos alguma vez, é o sentimento de culpa. É dizer assim, foi por minha culpa que Jesus Cristo morreu lá. Realmente, foi por causa de nós. Jesus Cristo não tinha pecado. Jesus Cristo limpo, não pecou, não errou, e ele enfrentou a cruz.
Ele morreu, sofreu, passou por tudo que passou por nós. Mas ele não fez isso para nos deixar com sentimento de culpa, de forma alguma. Ele fez por livre e espontânea vontade. Ele estava naquela cruz, ele morreu porque ele escolheu. Foi por amor, ele não foi obrigado. Se ele não foi obrigado, você não precisa carregar sentimento de culpa. Porque eu creio que Jesus Cristo, ao cumprir o que ele cumpriu, ao dizer está consumado, e havia um sentimento gigantesco naquele coração. E ainda há no coração de Deus, que é o amor. Ele fez isso por amor a você, por você e por mim. Então não sinta-se culpado, sinta-se amado. Não sinta-se culpado, sinta-se amado. Páscoa não é para que você sinta culpa, é para que você se sinta amado. Ele é bom, ele te ama e ele me ama. Oh, que maravilha! Mas eu quero te falar aqui sobre alguns sentimentos que nós deveríamos ter no período de Páscoa. Na verdade, durante toda a nossa vida, mas que nós deveríamos lembrar quando se fala de Páscoa, quando se fala da ressurreição de Jesus. Aqui eu vou te dar 4 do que nós deveríamos sentir, do que nós deveríamos ter dentro do nosso coração, quando se fala que Jesus ressuscitou. Porque até agora eu te entreguei sentimentos que não deveria estar presente, que é o do medo, o do ódio, o da culpa. Mas agora eu vou te entregar o primeiro que você deveria ter. O primeiro sentimento que você deve ter no seu coração quando se fala do que Jesus fez é o constrangimento. Sinta-se constrangido. Vamos lá, Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim e por você. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14 e 15, fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Logo todos morreram, perdão. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para que aquele que por ele morreu e ressuscitou. Quando eu falo de constrangimento, não é sobre se sentir mal. Mas vamos lá. O que Jesus entregou por meio da sua morte e ressurreição foi algo chamado graça. A graça para nós é de graça, mas para ele custou a vida. Então ela custou muito cara. Eu não sei se você já recebeu um presente o qual você não merecia, porque graça é também um presente imerecido. É um presente que nós não trabalhamos por ele, nós não nos esforçamos por ele, ele simplesmente foi nos dado. Você já recebeu um presente assim? Você já estava um dia com fome, ou foi no almoço, num restaurante, e alguém veio lá e, não, eu pago a sua. Ou então te deu um presente caro, e você fica totalmente constrangido. Eu já passei por isso, mais de uma vez. Receber um presente que eu não merecia e sentir aquela sensação que você fica sem jeito. Às vezes você não sabe nem como reagir, não sabe nem como dizer obrigado, porque às vezes falta palavra, você fica meio que um pouco envergonhado, você fica todo sem jeito, todo quebrado quando alguém faz isso. Constrangimento é você entender o quão caro é o presente de que Jesus nos entregou. Então, se você não se constrangeu ou não se constrange ao lembrar do presente que Deus te entregou, que é a graça, talvez você ainda não entendeu do quanto que ela custou. Talvez você ainda não entendeu o quão cara que é a graça. Talvez você se constranja se alguém chegasse para você e te desse um carro do nada. Você ficasse todo constrangido sem jeito. Mas ao receber a graça de Deus, você não se constrange do mesmo jeito. Talvez é porque, deixa eu fazer uma pergunta, é um carro mais caro que a vida? É um almoço mais caro que a vida? Lógico que não. No entanto, o seu constrangimento diante da graça precisa ser maior do que o seu constrangimento diante de qualquer outro presente. Sinta-se constrangido pela grandiosidade do presente que foi te dado. Sinta-se constrangido por causa do valor da graça. A graça é de graça, mas não foi de graça. Ela custou muito
caro para Jesus Cristo. Então, se a graça não te constrange, se o amor de Cristo não te constrange, você não sabe o quanto que ela vale. Então, o constrangimento, ela te leva a mudar de atitude. O constrangimento te leva a uma mudança de vida, a uma direção diferente. Porque como no versículo falou, o versículo diz que o amor de Cristo me constrange. E depois ele fala, e ele morreu por todos, que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo. Ou seja, quando você é constrangido pela graça, esse constrangimento, essa graça precisa romper o teu egoísmo. A tua vida em que você vive pensando somente em si, pensando apenas nos seus prazeres. Permita que esse constrangimento, que essa graça liberte você de você mesmo. Liberte você das amarras, das correntes do pecado, do egoísmo, de pensar somente em si. A graça custou caro. E a graça a gente tem que entender que ela foi nos dada de graça. O que a Bíblia diz? De graça recebi, então de graça eu preciso dar. Eu preciso também amar as pessoas agora da forma que eu sou amado por Deus. Eu preciso perdoar assim como eu fui perdoado. Se Ele me perdoou pela graça, se Ele me salvou pela graça, por que está tão difícil para você de perdoar o seu próximo? Então permita que você seja constrangido ao ponto de mudar as suas atitudes, ao ponto de mudar as suas escolhas. Seja constrangido por essa graça. Amém? Eu vou passar agora para o segundo sentimento que deve vir nesse tempo de Páscoa. É o sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão. Talvez esse seja um dos mais óbvios. Seja um dos que mais você deveria pensar. Porque, cara, no nosso mundo, na nossa cultura, da forma que tá, eu conheço muita gente, muita criança, que por não entender, pode chegar no período de Páscoa e se entristecer porque não ganhou um ovo, ou porque não recebeu um feliz Páscoa de alguém, ou porque não ganhou um presente durante esse tempo. Deixa eu te falar uma coisa, a Páscoa é lembrar do presente mais valioso. O presente maior que tem já foi te dado. No entanto, seja grato, agradeça, se alegre, porque você recebeu algo lindo, algo precioso. Você recebeu nova vida por meio de Cristo. A morte e ressurreição representam um presente lindo que Ele te entregou para você e para mim. Então seja grato. Deixa eu te falar uma coisa, gratidão é sobre a sua resposta ao que foi recebido. Como você responde ao que Jesus te entregou. Jesus morreu naquela cruz. Como você respondeu a isso? Isso revela se você é grato ou ingrato. Isso não é sobre religião. Isso não é sobre você carregar uma religião e dizer, porque eu sou um religioso, porque eu tenho esse título, eu sou grato. Não é. Mas é sobre o seu estilo de vida. Deixa eu te falar uma coisa. Gratidão tem muito a ver com adoração. Muito. Eu vou ler um versículo para que você entenda isso. Lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10... Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Gratidão é muito mais do que dizer obrigado. Gratidão vai além de palavras. Gratidão tem a ver com as suas ações após o presente. A forma como você vive hoje representa se você é grato com o que você recebeu de Cristo. Jesus Cristo te deu um presente valioso, como eu já falei aqui várias vezes. Como você tem respondido a isso? Tem uma música muito linda que depois você pode ouvir do Tiago Brunet que se chama Abba. E nessa música tem uma parte que ele diz, Deus, tu me amaste primeiro com amor verdadeiro. E depois ele fala assim, e a minha resposta é te adorar. Gente, a sua resposta de gratidão a Deus é adorar Ele. E adorar é muito mais do que cantar. Você sabe o que significa a palavra adorar? Amar intensamente. É um amor extremo, um amor fora do comum. Isso aqui tem tudo a ver com o primeiro e maior mandamento de todos. Qual é? Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. A resposta de gratidão ao que te foi entregue
por meio de Jesus Cristo é adoração. Isso aqui no versículo que eu li fala sobre também uma mudança de vida. Eu te falei anteriormente que você para de viver para você mesmo. Você tem que largar o egoísmo de lado. Mas e agora? Para quem que você vai viver? Agora você acha que agora é só fazer boas ações é o suficiente? Agora é hora de ir além. É preciso viver para Cristo. Como assim? Viver para o que Ele te chamou para viver. Jesus Cristo morreu naquela cruz para te dar uma nova vida, não para consertar a sua velha. E essa nova vida é viver como Cristo viveu. Jesus Cristo não vivia para si mesmo. Jesus Cristo não vivia para o seu ego. Jesus Cristo, ele mesmo declarou: eu vivo para cumprir a vontade de meu Pai. Adoração, ser grato ao presente que te foi dado, é viver para a vontade do Pai. Porque sabe o que é que te impedia de viver a vontade do Pai antes? Eram as correntes do pecado. Você era tão preso ao pecado, que o pecado não te permitia viver a vontade de Deus, não te permitia viver a vontade do Pai, e você só vivia a sua própria vontade, e nem percebia isso, e talvez nem perceba, talvez você ainda esteja desse jeito, vivendo para si mesmo, vivendo tanta coisa errada, e nem percebe que é pecado, e nem sabe que é pecado. Pecado não é somente sobre um conjuntinho de regras, não é sobre uma listinha de regras, é sobre o que desagrada a Deus, é sobre um estilo que não agrada ao Pai. Isso tem tudo a ver com gratidão, gente. Gratidão. Por que que eu obedeço? Por que que a gente tem que obedecer? É por amor. Por amor. Jesus Cristo declara: aquele que diz que me ama e não obedece os meus mandamentos, não existe verdade nessa pessoa. Essa pessoa é falsa, ela está mentindo. Não existe amor e gratidão sem obediência. Então sabe uma coisa? Se você aceita o sacrifício que Jesus Cristo fez por você, que é o que a gente está celebrando hoje na Páscoa, sacrifício e ressurreição, você precisa se arrepender de uma vida de pecados e se voltar para Deus, e se voltar para o Pai, e viver a nova vida que Ele te entregou e que Ele deseja te entregar nesse momento. Ele quer te dar tudo novo, Ele quer largar o que era velho para trás, Ele quer jogar o seu histórico de pecados no mar do esquecimento. O perdão de Deus é daquele que você vai falar e talvez Ele te diga assim: rapaz, eu nem lembro mais. Eu larguei, eu esqueci, eu te perdoei de verdade. Então gratidão é você se arrepender, aceitar o perdão e viver para Ele, viver para a vontade do Pai, viver para a adoração. Paulo, quando ele falou aquilo, que eu quero conhecer Jesus, o poder da sua ressurreição, traduzindo o que ele falou, é basicamente dizer assim: já não quero mais viver para mim mesmo. Então, a partir de agora, eu vou viver para aquele que comprou a minha vida. Eu vou viver para aquele que pagou o preço alto pela minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Lembrar da morte e ressurreição de Jesus Cristo é lembrar do preço que foi pago. Você já comprou alguma coisa muito cara na sua vida? Não sei se você já tem um carro próprio, mas você imagina que você trabalha um bom tempo, junta um dinheiro no seu suor, no seu sacrifício, penou. E agora você vai numa concessionária. E você diz: eu quero aquele carro, daquela cor, daquela forma. E a pessoa diz: tá bom, você vai ter o seu carro, tá certo. E você pega e paga com aquilo que você se esforçou tanto para ter, que custou tanto para você. E você pagou o valor inteiro do carro de uma vez só, à vista, sem se segurar, porque você desejava muito aquilo. E aí a pessoa da concessionária vem para você e te entrega só a porta do carro, ou talvez só os bancos. Qual que vai ser a sua reação? Como que você vai se sentir? Talvez enganado, frustrado? Eu creio que muitas vezes é como Deus se sente em relação a nós. Porque quantas vezes a gente sabe que Ele pagou o valor inteiro pelas nossas vidas e você está entregando pedaços da sua vida para Deus. Você entrega partes da sua vida. Entenda uma coisa, Jesus Cristo não pagou pedaço. Ele pagou por inteiro. Ele não quer a sua religião, Ele não quer o seu domingo.
Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida por inteiro. Ele não quer pedacinhos dela. Ele quer que você seja apaixonado por Ele ao ponto de pensar nele dia, tarde e noite. Todos os dias, 7 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que você sonhe a respeito da vontade dEle, a respeito dos sonhos dEle para você, dos planos dEle para você. Que você deseje viver o que Ele tem para você e não fique pensando só do seu jeito. Isso é se entregar por inteiro. Agora, quando você pensa que viver para Ele é somente ir na igreja no domingo, é somente dizer que você é crente, é somente não beber e não fumar, gente, isso é entregar pedaço para Deus. É entregar um pedacinho. Vem cá, você já entregou as suas emoções para Deus? Você já entregou os seus relacionamentos para Deus? Você já entregou os seus planos para Deus? Você já entregou os seus sonhos? Você já disse, o eis-me aqui, Senhor, faz o que o Senhor quiser e não o que eu quero. Você já abriu seu coração para abrir mão de tudo por Ele? Eu costumo perguntar aqui na igreja, o que você está disposto a abandonar por Deus? Muitas vezes a gente pensa que tudo que a gente tem que abandonar é o pecado. Só o pecado e acabou. Aí só porque não comete um certo tipo de pecado, pensa que já se entregou por inteiro. Quando na verdade é muito mais do que isso. Você precisa entregar muito mais do que o pecado. O pecado é o começo. É uma parte. Você precisa entregar tudo. O seu coração. De forma sincera e transparente. Para que Deus faça a vontade dele na sua vida. E para que você possa viver o melhor. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A sua vontade, por mais que você pense que é linda. Os seus planos, por mais que você pense que é certo. Nem se compara ao que Deus planejou para você. Porque a Bíblia também diz, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem para você, o que Deus sonhou para você, o que Deus planejou para a sua vida. Então seja grato e se entregue por inteiro, seja grato e se doe por inteiro, porque gratidão é sobre essa entrega, é a sua resposta ao que você recebeu. Você recebeu o presente mais caro da história, que se chama graça, custou o sangue do Filho de Deus. Qual a sua resposta para esse presente? Qual a sua resposta para o que te foi dado? O que você vai fazer com o que você recebeu? Está na hora de declarar, Deus, a minha resposta é te adorar. A minha resposta é te entregar. Deus, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu te dou, Deus. Eu não tenho muito, mas esse coração falho aqui eu te dou. Pode não ser muito, mas é tudo que eu tenho. Toma, Jesus, fica. Tu te entregou algo tão grande. Por que eu tenho que ficar segurando coisas tão insignificantes? Páscoa é um tempo para lembrar disso. Do quão grato que você está sendo a Deus pelo que Ele te deu. Quão grato você está sendo pela vida que Ele te entregou. É te perguntar o que a graça fez comigo. A graça não está aqui para te dar uma religião. É para te dar uma nova vida. Viva essa nova vida. Eu vou te entregar um terceiro sentimento que nós devemos lembrar e sentir no período de Páscoa. É o sentimento da esperança. Nós precisamos ser esperançosos. Porque quando chega na Páscoa, a gente lembra, Jesus ressuscitou. Meu Deus. Eu confesso para você, hoje eu acordei de manhã, ontem eu fui dormir, eu nem lembrava que hoje era Páscoa. Mas eu acordei hoje de manhã e minha esposa comentou, a Larissa lembrou, falou sobre Páscoa, sobre a gente almoçar na casa da minha mãe. E na hora que falou sobre Páscoa, meu Deus, eu acordei. Mas pareceu que me encheu de uma alegria, de uma esperança maior. Porque parece que tanto tempo a gente foca tantas vezes nas dificuldades, nos problemas que estão acontecendo. E a gente tantas vezes fica naquele negócio assim, ó. Deus é bom. É tipo, a palavra diz uma coisa. A sua boca declara uma coisa. Mas por dentro declara outra. A sua emoção e o seu coisa declara outra. Eu quero te dizer que Páscoa é um tempo não somente de você declarar esperança, mas de você se sentir esperançoso. Porque Deus, Jesus Cristo, não se entregou somente para que você pudesse falar da esperança, para que você pudesse falar da vida que Ele te oferece, mas que você pudesse viver essa esperança, sentir essa esperança. Páscoa é um tempo para você lembrar, existe esperança.
Existe esperança. Eu posso crer no dia de amanhã. O meu Jesus ressuscitou. Se as coisas estão ruins, é porque ainda não acabou. Vai melhorar. Tudo vai ficar bem, porque o meu Deus, o meu Jesus Cristo ressuscitou. Ele vive. O meu Deus continua com o universo em suas mãos. Ele continua com o controle de tudo. Eu não preciso ter medo. O meu coração deve se encher de esperança. Eu preciso lembrar que tudo vai ficar bem. O melhor ainda está por vir. O melhor vai acontecer na sua vida, porque Jesus vive, porque Ele reina e porque Ele nos ama muito. Então não precisa se sentir desanimado. Deixa o desânimo de lado. Deixa a tristeza para trás. Sabe aí o que está tirando, roubando a sua alegria? O que está roubando a sua esperança? Lembre, Jesus Cristo ressuscitou. Isso aí não é maior do que Jesus. Se Ele venceu a morte, Ele vence também esses problemas na sua vida. Se Ele venceu a morte, não há nada que vai poder nos parar. Se Ele venceu a morte, se nem a morte pode nos parar, por que uma dívida vai parar? Por que uma crise vai nos parar? Por que um relacionamento destruído vai nos parar? Por que uma tristezinha momentânea vai nos parar? Nada vai nos parar, porque nem a morte nos parou, então nada vai nos paralisar. Nós precisamos continuar com esperança naquele que pagou o preço, naquele que ressuscitou. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Jesus Cristo, Ele ressuscitou e ali ficou uma mensagem. Que todo aquele que morrer com Ele, também ressuscita com Ele. Se você morreu com Cristo, você ressuscitou com Ele. E existe esperança. Você tem que viver uma esperança viva e não uma esperança morta. Que o seu coração, nesse momento, se encha de alegria. Se encha de esperança, se encha de paz, porque Cristo vive e viverá para sempre. No entanto, você também precisa viver. Pare de somente existir. Deus não te criou para somente existir, para somente sobreviver. Muitas vezes, esse mundo faz você pensar que você tem que somente sobreviver, onde você vive uma vida medíocre, uma vida pequena, onde você só trabalha, ganha dinheiro, tem um momento de lazer e acabou por ali. É só isso, depois fica velho e morre. Gente, Jesus Cristo não te criou para sobreviver, Ele te criou para viver e vida em abundância. Se a sua vida não é abundante, se você não tem satisfação, se você não está cheio de alegria, você não está vivendo o que Jesus Cristo pagou naquela cruz para você viver. Jesus Cristo, você acha que Jesus Cristo morreu naquela cruz para te dar uma vida medíocre? Para você viver do ordinário, do básico? Ele morreu naquela cruz para que você vivesse o sobrenatural, para que você vivesse o extraordinário, para que você fosse além, para que você viva milagres constantes, para que você seja extraordinário. As pessoas precisam olhar para você e viver o que a cruz de Cristo gerou em você, o que Jesus Cristo colocou em você. Ele chamou você para tirar você da vida medíocre. E existe poder em Jesus Cristo, gente. Pare de viver uma vida medíocre. Comece a viver a esperança viva que Jesus Cristo te entregou. Permita que essa esperança haja em você de dentro para fora. Que ela transforme lá dentro. Que ela cure as feridas. Cure as marcas que estão lá dentro. E possa encher seu coração de alegria e de esperança. E que nada venha lhe parar. Mais uma vez eu vou dizer, Jesus vive. Então se alegre. Então regozije, celebre, abra um sorriso no seu rosto, comece seu dia sorrindo, vá dormir sorrindo, passe seu dia sorrindo, cante ao Senhor, cante aquela musiquinha antiga, alegria no Senhor, a nossa força é.
Gente, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro tem prazo de validade, a alegria não tem. A Bíblia falou lá que o choro vai acabar, só dura uma noite, mas a alegria não acaba. Pare de viver nas tristezas que esse mundo coloca. Pare de viver na escassez que esse mundo está te entregando. Passe a viver na abundância que Jesus Cristo te entregou por meio da cruz. Uma vida abundante. Saia da miséria. Amém. Deus é maravilhoso. Agora eu quero concluir com um quarto sentimento que você deve ter por causa da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus deve gerar em nós algo chamado certeza. Certeza. Páscoa é um tempo de lembrar da certeza que nós temos. Certeza em quê? Certeza de que a nossa fé é real. Certeza de que a palavra vai se cumprir da mesma forma que se cumpriu lá. Porque você acha que Jesus Cristo ressuscitou? Já havia sido dito que ele ressuscitaria. E a palavra cumpriu. A palavra se cumpriu. Gente, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, talvez ele poderia apresentar-se como se tivesse sido apenas um homem, apenas um profeta, apenas um homem com palavras bonitas e com ética. Mas porque ele ressuscitou, isso mostrou que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus e ele pagou o preço por nós. Então a nossa fé é real, nossa fé tem base, é uma fé de poder. A fé em Jesus Cristo salva, a fé em Jesus Cristo transforma, a fé em Jesus Cristo nos dá certeza de um amanhã. Então a nossa fé é real, é certeza que a nossa fé não é uma fé fajuta. Tantos outros líderes religiosos falaram coisas que pareciam bonitas, pareciam soar lindo. Eu costumo dizer aqui na igreja, nem tudo que soa bonito é verdadeiro. Então pare de se iludir com frases bonitas, mas passe a encher seu coração do que é real, por mais que essas palavras doam em você. Então a morte e ressurreição de Jesus Cristo mostrou que a nossa fé é real e que a palavra se cumpriu e se cumprirá, porque Deus é fiel e ele não é homem de voltar atrás. Então o que ele falou se cumprirá. Lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 18 e 19, fala assim: eis que vamos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Tempo de Páscoa é tempo de lembrar que a profecia se cumpriu, que a palavra se cumpre, que ela acontece. Então deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia inteira aponta para Jesus. O Velho Testamento profetizou a vinda de Jesus, a vinda do Messias. E quer saber de uma coisa? A Bíblia diz, a palavra disse que ele viria, ele veio. A palavra disse que ele viveria entre nós. Ele viveu. A palavra diz que ele curaria, como Moisés curou. Ele curou. A palavra diz que ele morreria, que ele sofreria. Ele morreu, ele sofreu. A palavra diz que ele ressuscitaria. Ele ressuscitou. Agora eu vou te falar uma coisa. A palavra diz que ele voltará. E ele voltará. Jesus Cristo voltará para nos buscar. Vai chegar o tão sonhado dia, o dia em que a gente vai encontrá-lo face a face, vai poder dar aquele abraço e dizer: Jesus, obrigado por me amar, eu quero dizer que eu te amo. A palavra diz que ele voltará e ele voltará. Então mantenha o seu coração firme em Cristo, coloque a sua vida nessa base que não se abala.
A palavra vai se cumprir. Jesus Cristo disse que estaria conosco até o fim, até o fim. Ele disse que a vida que teríamos seria abundante, então será abundante. Ele disse que viveríamos coisas ainda maiores, que faríamos coisas ainda maiores, então faremos. O que a Bíblia disse, nós vamos viver, nós vamos fazer, nós vamos usufruir. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. A palavra se cumprirá. Então pare de ser influenciado pela palavra do mundo, pare de ser influenciado pela palavra das pessoas e passe a ser influenciado pela palavra de Deus. Seja influenciado pelo que Deus declarou por meio da Bíblia, por meio daqueles homens, porque o que Deus falou vai se cumprir. Então é ter certeza no que você está escutando, é ter certeza onde você está depositando a sua fé. Então, gente, Páscoa é tempo de ter certeza que o amanhã é garantido. O amanhã é garantido. Então, é hora de você pegar a sua dúvida e jogar para trás, e jogar de lado. É tempo de lembrar da certeza da nossa fé e da certeza na palavra de Deus. Lance todo o medo fora. Aleluia. Deus é bom demais. Eu quero orar com você nesse tempo. Então, baixe aí sua cabeça, feche os seus olhos, para que eu possa orar por você. Concluindo aqui esse nosso tempo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. E eu creio que ela não volta vazia. Eu peço que ela possa agir no coração de cada pessoa que recebeu essa palavra. E que haja salvação nesse momento, Senhor. Que haja transformação. Que ninguém saia dessa live do mesmo jeito que entrou. Que ninguém saia com seu coração no mesmo estado. Mas que nesse tempo o Senhor venha liberar cura. Venha liberar salvação. Que o Senhor venha resgatar cada um, Pai. E que cada um possa viver uma vida abundante. No nome de Jesus, eu repreendo a vida presa pela religiosidade, presa pelas limitações da religião, mas que haja liberdade para viver a vida que o Senhor sonhou para eles. Eu creio que o Senhor criou cada um para viver algo extraordinário. Então que no nome de Jesus, cada um possa escolher por essa vida extraordinária. Que nesse domingo de Páscoa, possamos todos celebrar, nos alegrar e gritar que Jesus Cristo vive e ter a certeza que amanhã vai acontecer, que o amanhã é garantido e que nós não precisamos temer, nós não precisamos duvidar. Nós te amamos, Pai, mas desejamos que esse amor aumente. Faz-nos te amar mais. Nós te amamos porque tu nos amaste primeiro. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Muito obrigado por nos amar a esse ponto. Nós não merecemos esse presente, mas nós aceitamos, porque tu nos amou primeiro, Jesus. Que lindo amor. No nome de Jesus, Pai, nós depositamos a nossa fé em ti. No nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você viva a melhor semana da sua vida até agora. Viva o que Deus planejou para essa sua semana. Desfrute dos milagres e viva o que você recebeu nessa noite. Que Deus abençoe. Um beijo, um abraço e uma feliz Páscoa para você.